boa tarde para você que nos acompanha. Posto comercial da cidade de Salvador, a Feira de São Joaquim, que nesta manhã de sábado ficou desse jeito, com ruas e corredores cheios, eu diria até lotados. Consumidores, alguns usando máscaras, temos também muitos ambulantes, algumas pessoas circulando, comprando suas mercadorias, outros que improvisaram máscaras aí. Você está vendo nas imagens, grande o fluxo nesta manhã de sábado na Feira de São Joaquim. Preocupantes também, porque agora são 7 mortes na Bahia por causa da pandemia do novo coronavírus. Segundo o último boletim da Secretaria Estadual de Saúde, a Bahia tem agora 291 casos confirmados da doença em 36 municípios. E a gente viu aí as imagens das ruas cheias em Salvador, que é a cidade com o maior número de casos da Covid-19. São 183 pessoas infectadas e a cada dia a doença se espalha mais na cidade. Já tem gente com a doença em 56 bairros e daqui a pouco eu volto com os números para a gente entender melhor a dimensão desse problema, Ricardo. Tá certo, Luana. Boa tarde para você. Boa tarde, Ricardo. Uma jovem de 28 anos, Rafaela de Jesus Silva, que deu entrada na UPA de Itapetinga, reclamando de febre, dor de cabeça e dificuldade de respirar. O quadro de saúde dessa jovem se agravou e foi preciso entubar a paciente e utilizar respirador mecânico. Mesmo assim, ela não resistiu e morreu. Toda a equipe médica e também os familiares estão sendo monitorados nesse momento para verificar a situação de disseminação do Covid-19 em Itapetinga. É a primeira morte por Covid-19 na região sudoeste, na região aqui de Itapetinga, cidade bem próxima aqui de Vitória da Conquista, viu, Ricardo? Tá certo, então, Edson, obrigado pelas informações. Uma jovem, 28 anos, já os detalhes para você que nos acompanha. 100% dos casos da Covid-19 registrados na Bahia. Já são 183, gente. Tem gente infectada em 56 bairros e 55% das pessoas que contraíram a doença são homens. E a transmissão comunitária, que é aquela que não tem origem identificada, é a que prevalece. Olha só aqui a distribuição por bairros. Na Pituba são 22 casos, no Horto Florestal são 12, em Brotas e no Imbuí são 8, no Caminho das Árvores, na Graça e no Itaigara são 6, Barra, Candial, Federação com 5 casos, temos também Rio Vermelho, Engenho Velho de Brotas, temos aqui, olha só, São Marcos. Olha como está ficando bastante destacado aqui o nosso mapa, essa área colorida aqui em vermelho, realmente é a área onde os casos estão concentrados e dá para perceber que está se espalhando bastante mais do que a gente gostaria. Então, realmente é necessário que as pessoas respeitem as medidas de isolamento e para que a gente possa realmente não ter um avanço aqui desses números. A gente vai notando que pouco a pouco as manchas vermelhas do mapa de Salvador vão aumentando. Luana, já a gente volta a se falar. E ainda nesse assunto eu quero ir até Feira de Santana, conversar com Miller Nunes. Temos as imagens ao vivo aqui da Princesa do Sertão, sábado então, de sol lá em Feira de Santana. Um movimento mais tranquilo aí nesta avenida importante que corta grande parte da cidade. Quero saber de Miller Nunes, como é que está o movimento na feira, na Ceasa. Miller, boa tarde para você. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde a todos que nos acompanham. A gente fala ao vivo aqui da Ceasa de Feira de Santana. Nesse momento, a movimentação é tranquila, Ricardo. Eu conversei com alguns feirantes, eles me contaram que em relação aos outros dias da semana, a movimentação hoje está maior. Mas o que era esperado para a Semana Santa deste ano, infelizmente, o movimento caiu quase a metade. E acredite, Ricardo, muitos idosos estão vindo fazer as compras aqui da Semana Santa. A gente viu até acompanhando aqui com o Jorge Menezes, alguns idosos que vêm fazer essas compras aqui e não ficam em casa, né? Poderiam aí mandar os netos ou os filhos, mas como a Andrea falou que é em Salvador, também aqui eles preferem vir fazer essas compras sozinhos. Eu conversei até com um feirante para saber sobre esse movimento. Ele me contou que ano passado ele contratou 8 pessoas para trabalhar na barraca dele. Esse ano, apenas uma pessoa ajudando a trabalhar. Isso por conta da queda nas vendas, né? Houve uma queda na procura. Ricardo, volto com você. Por coronavírus registrada na Bahia, a confirmação ocorreu na manhã de hoje pela CESAB, a Secretaria Estadual da Saúde. Quero chamar então Edson Nunes para falar deste caso que foi registrado em Itapetinga. Não é isso, Edson? É isso, Ricardo. Uma jovem de 28 anos, Rafaela de Jesus Silva, deu entrada na UPA de Itapetinga na noite da última terça-feira, com febre, dor de cabeça e dificuldade de respirar.
O quadro de saúde de Rafaela se agravou e foi preciso entubar a paciente e também utilizar respirador mecânico. Mesmo assim, Rafaela não resistiu e morreu. Segundo a Prefeitura de Itapetinga, Rafaela é moradora natural de Trancoso, distrito de Porto Seguro, onde já teve registrados 10 casos confirmados de Covid-19. Ela foi para Itapetinga ganhar neném, já que a família dela mora por lá. Toda a equipe médica e também os familiares que tiveram contato com a Rafaela estão sendo monitorados nesse momento. E a Prefeitura de Itapetinga organizou uma barreira sanitária para evitar a disseminação do novo coronavírus no município. Agora já somam 10 casos confirmados de Covid-19 aqui na região sudoeste. 5 em Brumado, 2 em Vitória da Conquista, um caso também em Jequié, outro caso em Itajibá e o caso mais recente, agora a primeira morte registrada aqui na região sudoeste por Covid-19, o caso de Itapetinga. É com você no estúdio, Ricardo. Obrigado. 7 mortes na Bahia por causa da pandemia do novo coronavírus. 5 das 7 pessoas que morreram tinham entre 64 e 88 anos. As vítimas mais jovens são as mulheres de 41 e 28 anos que viviam em Utinga, na Chapada, e Itapetinga, respectivamente. De acordo com o último boletim da Secretaria Estadual da Saúde, a Bahia tem agora 291 casos confirmados da doença em 36 municípios. As novas cidades da lista são essas aqui, Itapetinga e Utinga, onde foi confirmada a 6ª morte provocada pela Covid-19 no estado. Foi um paciente de 80 anos que tinha problemas no coração e morreu na segunda-feira, no dia 30. Então, atualizando aqui para você no mapa, Salvador com 183 casos da doença, Feira de Santana com 20, Lauro de Freitas com 11, Porto Seguro com 10, Ilhéus 8, Brumado e Itabuna com 5 casos, Camaçari, Itororó e Prado com 4 casos, temos também Alagoinhas, Itajuípe, Teixeira de Freitas, Juazeiro no norte do estado. São aí 291 cidades com ocorrências, temos também Candeias. E uma notícia que traz uma esperança para a gente também falar sobre essa situação: uma paciente de 64 anos que estava internada na rede particular, ela recebeu alta na manhã de hoje. Ela estava com o novo coronavírus e estava internada desde o dia 22 de março e recebeu alta hoje, Ricardo. Que bom, boa notícia essa então, Luana Assis. Temos também uma boa notícia social, a celebração vai ser diferente. Edson Nunes, a tradição de celebrar a Semana Santa vai ser mantida, mas com algumas restrições, né? Isso, Dani, com algumas mudanças. Por exemplo, o tradicional cortejo, a procissão não vai ter, apenas um carro de som com a imagem passando pelas ruas da cidade. As celebrações também não terá a presença de público. Vou conversar mais agora sobre essas mudanças com o Dom Josafá Menezes, arcebispo metropolitano de Vitória da Conquista. Dom Josafá, muito boa tarde para o senhor. Quais são as alterações para essa Semana Santa em termos de celebração no município? Nós estamos obedecendo às orientações das autoridades sanitárias do Brasil e do mundo inteiro. Estamos em isolamento social, mas isso não significa que os atos litúrgicos não vão acontecer. Todos eles, o Domingo de Ramos, a quinta-feira com a ceia do Senhor, a sexta-feira com a celebração da Paixão, a Vigília Pascal no sábado de Aleluia e o domingo da Ressurreição. São os pontos altos de todo o período pascal. Nós faremos nas igrejas com o mínimo das pessoas, somente os ministros e o padre, mas transmitiremos, inclusive preparamos um subsídio digital que será encaminhado para cada fiel e ele vai poder de sua casa seguir a celebração que é transmitida através das redes sociais e também dos meios de comunicação. A orientação é cada fiel colocar um ramo na porta de casa? Cada dia, não é? Domingo, que é Domingo de Ramos, colocar um ramo em sua casa e ficar acompanhando pelas redes sociais. Depois o seu pároco vai passar com um cortejo alusivo a Domingo de Ramos. Teremos também um cortejo quinta-feira santa e um cortejo Domingo de Ramos. Isso para que os fiéis de suas casas possam não somente ter uma imagem digital, mas possam ter também uma mensagem e um gesto real que acontece na sua rua.
Dom Josafá, muito obrigado pela entrevista. É isso, Dani. São mudanças que não invalidam, não diminuem a fé do católico nesse momento de oração, de muita fé, que é a Semana Santa, né, Dani? Momento de muita reflexão. A medida é para tentar conter o avanço da contaminação pelo novo coronavírus na população baiana. Essa medida estava programada até amanhã, 5 de abril, mas foi estendida por mais 10 dias. Foram incluídas na lista de cidades com transporte intermunicipal suspenso Conde, Uruçuca, Itapetinga, Conceição do Coité e Utinga. Nessas 5 cidades, a suspensão vai ter início a partir de amanhã. Lá na nossa página na internet você confere a lista da... Impressionante, as pessoas ignorando claramente, evidentemente, a orientação de evitar as aglomerações, uma fila imensa que começou a se formar, depois virou uma coisa só, uma mistura só, todo mundo junto, isso após a abertura dos portões para a entrega das senhas para a retirada das cestas básicas, e aí a multidão invadiu o local. A ação promovida pela Base Comunitária de Segurança do Nordeste de Amaralina era apenas para moradores do bairro. 150 cestas básicas foram disponibilizadas, mas o anúncio da entrega acabou circulando aí nas redes sociais e atraiu muita gente de outros bairros. Eu estou impressionado, acho que você que me acompanha em casa também tá, não é, Luana? Exatamente. Tamanha quantidade de pessoas aí aglomeradas, juntas, quando a gente lembra aqui a recomendação sempre que necessário, sempre que possível, é ficar em isolamento e manter esta distância quando a pessoa tiver que sair de casa, né? Pois é, Ricardo. Em nota, a Polícia Militar informou que a doação de cestas básicas promovida por empresários e outros doadores da região do Nordeste de Amaralina e com apoio da PM era voltada apenas para famílias previamente cadastradas e que estava prevista a recomendação de evitar aglomerações. Mas a informação da doação gerou uma demanda por parte das pessoas que não estavam cadastradas. E ainda de acordo com a PM, a situação foi controlada e medidas foram adotadas para evitar que haja aglomeração, e a polícia continua efetuando aí as ações de orientações como o combate ao coronavírus. E com essas imagens aqui, cabe reforçar o seguinte: a recomendação para o isolamento social, para que a gente permaneça em casa, vale evidentemente, sobretudo para aquelas pessoas que podem ficar em casa, que têm condições de ficar em casa. Agora, para aquelas pessoas que não podem ficar em casa em razão do seu trabalho, da natureza do seu trabalho, nesse caso, valem as recomendações para que as pessoas saiam, mas tomem cuidado, tomem precaução, utilizem as máscaras e mantenham a distância mínima de 1 metro, 1,5 metro entre uma pessoa e outra. Lembro, para aquelas que precisam sair. Para as demais, vale a recomendação de permanecer em casa. Exatamente. Muito bem, vamos seguir agora aqui contando para você o seguinte. Desde o começo da pandemia, muitas organizações que prestam serviços sociais têm sofrido aí com a queda nas doações. É o caso, por exemplo, do Lar Projeto de Deus, que fica no Largo do Papagaio, bairro da Ribeira, aqui na capital. Eles acolhem e cuidam de idosos. Uma das administradoras do asilo gravou um vídeo pra gente. A gente então vai conferir agora o que é que ela fala. Olá, bom dia. Somos do Lar Projeto de Deus, que fica situado na Rua Visconde de Carvalho.